Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro Bigode. Parceiro, o homem chegou, tá? É o zagueiro Maurício Lemos, novo reforço do Vasco para a zaga, tá? É o terceiro reforço do Vasco só para a zaga, irmão. O Vasco trouxe Lucas Freitas, que vem do Palmeiras, última temporada estava no Juventude, foi mais ou menos, né? Durante boa parte da temporada foi reserva, mas enfim, o Vasco está trazendo esse jogador do Palmeiras, está trazendo também o Lucas Oliveira, jogador que pertence ao Cruzeiro, tá, passagem aí pelo Valladolid, passagem pelo Kyoto Sanga do Japão, jogador conhecido de Pedrinho e Felipe desde a época de Tigres, tá? E agora o Vasco traz o zagueiro Maurício Lemos, que estava no Atlético Mineiro. Ano passado, na janela do meio do ano, o Vasco tentou trazer o jogador, não conseguiu, o jogador inclusive falou sobre isso, tá? Ele chegou no aeroporto, no Rio de Janeiro, a imprensa perguntou, pô, você não veio no ano passado, por quê? Ele disse, pô, ano passado era meio de temporada, eu acreditava que ainda teria minutagem, né? Teria alguns minutos ainda com a camisa do Galo e tal, não tive chances. E aí chegou o fim da temporada, eu não tive foi dúvidas, quando o Vasco me procurou de novo, e aí tá vindo pro Vasco, já chegou no Rio, beleza, segunda-feira já se apresenta no CT, vai fazer exames, assina um contrato de 3 anos com o Vasco. Irmão, vou te falar a verdade, eu tava com o nariz torcido, meio que na bronca, né? Porque o jogador não veio no ano passado, né? O Vasco tentou o jogador no ano passado, ele não veio, eu fiquei na bronca disso. Agora entendi o jogador, estava no Atlético Mineiro, pensava que poderia ter mais espaço, acabou não tendo, e aí saiu. Cara, é um zagueiro que, apesar de não ter tido oportunidade no ano passado, ele foi muito bem em 2023, tá? Muito bem, a defesa do Galo era uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro, tá? E o Maurício Lemos era titular absoluto. Depois, cara, o Atlético Mineiro trouxe Lianco, tá? E trouxe o Júnior Alonso. E aí, normal o cara perder vaga. No Vasco, irmão, no Vasco não tem zagueiro, tem 2 garotos, que é o Luiz Gustavo e o Lincoln, tá? O Michael, Léo e Rojas foram embora. Sobra o João Vitor, que é bom zagueiro, tá? Que hoje sempre falo para vocês, na minha opinião, do ano passado, melhor zagueiro do Vasco era o João Vitor. E agora chega, né, além do Lucas Oliveira e do Lucas Freitas, chega um zagueiro experiente, que é o Maurício Lemos, tá? Para mim, a zaga hoje, meu amigo, é João Vitor e Maurício Lemos, ponto. Tá? O Lucas Oliveira vai vir um pouquinho ali atrás, correndo para jogar também. Não sei se o Carille pensa num esquema de 3 zagueiros, aí o Lucas Oliveira poderia jogar 3 zagueiros, aí você adiantaria os 2 laterais. O Piton é um lateral muito bom ofensivamente. O Paulo Henrique é melhor na defesa, mas pode jogar também ali de ala. Tem a opção do Pumita, que não é bom na defesa, mas é muito bom quando joga de ala. Cara, o time do Vasco vai começando a se desenhar, né? Começa a se desenhar. Vamos ver quem que vai ser o escolhido para ser o volante do Carille, se ele vai jogar com um volante só, vai jogar com Paulinho, Tietê, Coutinho armando o jogo, quantos atacantes ele vai jogar. Eu tô doido para ver o Carille armando esse time do Vasco. Hoje, né, repito, a gente com o Maurício Lemos vai ter mais uma opção na zaga, né, podendo jogar com 2 ou 3 zagueiros, tá? Ali no meio de campo tem mais opções também, porque a gente tem o Tietê e o Paulinho, vai ter mais opções. Como é que ele vai jogar? Vai jogar com mais volantes, vai jogar com mais meias. São as opções que vão surgindo aí no elenco, claro, com muito cuidado, o Vasco com pouco dinheiro, mas vai tentando acertar o que o Pedrinho falou na última entrevista, né? Vai tentando acertar o time com pouca grana. Falando em acertar o time com pouca grana, o Rony, cara, é o seguinte, o Vasco pensa em pagar o que o jogador quer de salário, tá? Mas o Vasco queria um empréstimo do Palmeiras. E o empresário dele, que é o pai dele, tá? Não quer empréstimo, quer que um clube chegue comprando.
Então fica um pouquinho mais distante a negociação com relação ao Rony, porque o Vasco queria pagar o salário, tá? E queria negociar com o Palmeiras, né? Já que o Pedrinho é parceiro da Leila, amigão da Leila, do Lamáquia e tal, queria ver se o Palmeiras emprestava o jogador, mas o próprio jogador não quer sair por empréstimo do Palmeiras, tá? Com relação ao atacante do Internacional, o Wanderson, já passei para vocês ontem à noite, ele ganha 800 mil reais no Inter, o Inter topou emprestar para o Vasco, mas o jogador quer continuar com o mesmo salário, o Vasco ofereceu 500 mil, a negociação deu aquela esfriada. O atacante Matias Fonseca, livre no mercado, foi oferecido ao Vasco, é um centroavante, tá? Centroavante jovem, 23 anos, formado na Inter de Milão, tá? Foi formado na Inter de Milão. Ele é italiano, naturalizado uruguaio, tá? Não, fez o caminho inverso, né? Formado na Inter de Milão, tá? Cara, jogador jovem, estava jogando no Uruguai, agora está livre no mercado. O pessoal, os empresários do futebol sabem que o Vasco está procurando atacante, centroavante, no caso, esse é centroavante, foi oferecido ao Vasco, para o Vasco analisar a sua contratação. Com relação ao Coelho, meu amigo, o Atlético Mineiro apareceu na jogada para pagar os 6 milhões de dólares que o Atlético Paranaense quer pelo Coelho. Então, meu amigo, Coelho, esquece, fica mais distante ainda do Vasco. Com relação ao Ryan, passei para vocês a informação de que o Vasco já está negociando uma renovação com o atleta para não perder o atleta de graça no meio do ano, tá? A Fiorentina está para fazer uma proposta pelo jogador, então o Vasco não quer perder pelo menos aqueles 90 milhões de reais aí que o Vasco imagina que vai receber pelo atacante Ryan. O América Mineiro apresentou o Figueiredo e o Barros, dois crias da base que o Vasco está emprestando para o Clube Mineiro nessa temporada, e eu desejo muito boa sorte ao Figueiredo e também ao volante Barros lá no América Mineiro. Parceiro, com relação ao Marinacci, tá um bafafá enorme, né, dizendo que ele achou o Vasco muita bagunça, muito desorganizado e tal, dívida alta, bababá, e que talvez ele prefira o São Paulo, isso que está rodando na imprensa paulista. Porém, tá, a diretoria do Vasco desconhece qualquer desistência do Marinacci, tá? Por isso também o Pedrinho falou, cara, a gente está esperando uma proposta, a gente não pode cobrar do investidor essa proposta, mas a gente quer saber, ele vai fazer a proposta, vai recuar, como é que é isso, né? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, sonhando que o Grego não deixe o Vasco de lado. O Grego, repito, pelo perfil, é o que a gente entende ser o melhor para o Vasco nesse momento. Parceiro, hoje tem, hein? Meu amigo. Estreia no Campeonato Carioca, Nova Iguaçu e Vasco, hoje, São Januário, 4h30 da tarde. Transmissão da Globo, transmissão do Premier e transmissão também da Sport TV. Olho nesse time do Vasco, a gente vai com o goleiro Pablo, vamos com a linha de defesa com o lateral direito da base, o Paulinho, a zaga é Lincoln e Luiz Gustavo, Vitor Luiz na lateral esquerda. Meio de campo, Zé Gabriel e Lucas Eduardo, olho no Lucas Eduardo, é um volante da base aí muito promissor, e também o JP fechando o meio de campo. Na frente, o Maxwell Alegria, Serginho e o garoto GB. Ó, pra cima dos caras, tomara que o Vasco faça um bom jogo na estreia do Campeonato Carioca. Falando em Campeonato Carioca, a partida entre Maricá e Vasco também será em São Januário, tá? A Ferge homologou a mudança de local. Era mando do Maricá, como o Nova Iguaçu, também vai jogar em São Januário, meu parceiro. Eu queria que você comentasse sobre essa contratação do novo zagueiro, do zagueiro Maurício Lemos, o zagueiro experiente Maurício Lemos. Se você agora está levando fé nessa zaga do Vasco, né? O Maurício Lemos e o zagueiro João Vitor. Ficou bom? De bom tamanho, irmão? A contratação do Maurício Lemos? Ou você não gostou? Deixa a sua opinião aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas.